Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje é sábado da 22ª semana do Tempo Comum, dia 7 de setembro, feriado, hein? Sábado e feriado, dia da independência do Brasil. Estamos comemorando 202 anos da independência do Brasil. Foi em 1822, estamos comemorando 202 anos. Que benção, Brasil! Um país bonito, abençoado, feliz, um lugar que Deus colocou para a gente viver. Muito obrigado, Senhor, por eu ser brasileiro. Te agradeço pelo nosso Brasil. Que bênção, que alegria estarmos juntos. Sou o pastor Écio Cortaz Sardinha, da Igreja Metodista Central Nova Friburgo, e é um prazer estar com você de segunda a sábado, 8 horas da manhã, no nosso programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Hoje eu estou no retiro das mulheres da nossa igreja, agora de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, nesse retiro maravilhoso, e é uma benção. Por isso eu gravei esse programa para deixar aqui para você acompanhar o nosso Evangelho do Dia. Você já se inscreveu no meu canal? Já deixou o seu like aí? Já deixou? Coloca o like aí. Coloca o seu comentário, seu pedido de oração. Amém? Compartilhe esse vídeo. Que agora seja um momento de cura, de bênção e de graça. Um sábado abençoado. Um dia lindo da bênção do Senhor na nossa vida. Vamos agradecer? Senhor, muito obrigado por esses 202 anos da independência do Brasil. Muito obrigado, Deus eterno, por esse sábado, dia 7 de setembro, sábado da 22ª semana do Tempo Comum. É uma delícia, Pai, estar na Tua presença. Obrigado pela noite de sono que o Senhor nos deu e agora esse novo dia na Tua presença. Que seja um dia feliz, abençoado, guardado pelo Senhor. Sê conosco, ó Deus. Nos dê a Tua bênção, a Tua graça e a Tua unção. Nós confiamos no Teu cuidado e descansamos na Tua misericórdia. Te louvamos e Te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que alegria estar com você essa manhã tão especial de sábado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Lembrando que amanhã nós temos escola dominical, 9 horas da manhã, e às 10 horas um culto com Santa Ceia. Todo domingo de manhã é culto com Santa Ceia. Culto onde consagramos o pão, o vinho, e nos alimentamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. É uma alegria amanhã o culto da 23ª semana. Amanhã é o 23º domingo do Tempo Comum. Amém? E à noite também, Deus me deu uma palavra tremenda para a noite, amanhã às 18 horas. Pastor, eu não posso estar presente, mas tanto o culto da manhã como o culto da noite, nós transmitimos aqui, para que você não fique sozinho em casa. Talvez você está enfermo, não pode sair de casa. Você não vai se sentir sozinho. Você vai entrar aqui na internet e vai assistir o culto. Não assistir, não. Você vai participar do culto. Vai ser um tempo muito lindo na presença do Senhor. E eu estou esperando você com a gente. Tá bem? Você pode estar com a gente pessoalmente ou online. Inclusive de manhã, você que precisa, toma ceia do Senhor com a gente. Aproveita hoje sábado, já compra o pão, compra o vinho, um bom suco de uva e um pão para consagrar, porque amanhã tem a ceia do Senhor, a Eucaristia. Tá bem, queridos? 10 horas da manhã. Eu falo 10 horas da manhã, mas sempre eu começo 10h15, porque a escola dominical termina às 10 horas, eu tiro 15 minutos de intervalo para tomar uma água, um cafezinho e começar o culto. Tá bem? Então amanhã às 10h15 da manhã. Vamos então ao Evangelho de hoje. Vamos lá? Lucas 6, de 1 a 5. Nós estamos no Evangelho do Lucas até a 34ª semana do Tempo Comum. Diz assim o versículo 1 ao 5. Aconteceu que num sábado, Jesus passava pelas searas, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram, por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados?
Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e, pegando os pães da propiciação, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhe disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra tão linda e tão abençoada, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu estou muito feliz desse ano, esse texto de sábado, cair num sábado, não é? Toda vez quando começa o pôr do sol na sexta-feira, eu digo assim: Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. É uma alegria, né? Shabbat Shalom para você. Hoje é sábado. Tem alguém do teu lado aí? Fala para ele assim: Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hoje várias mulheres que estariam aqui acompanhando a nossa igreja, mulheres de Deus, estão com a gente nesse retiro. Então também vou falar para elas Shabbat Shalom. Que alegria, né? Uma bênção do Senhor. Querido, eu quero destacar 3 palavras aqui importantes. Deixar com você 3 mensagens. Primeiro, o sábado é uma bênção. A bênção do sábado. Essa é a primeira parte. Põe assim: 1. A bênção do sábado. Gente, o povo vivia na escravidão do Egito. 400 anos na escravidão. Ou talvez um pouquinho menos. Mas viviam na escravidão. Lá eles trabalhavam todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sem nunca parar. Eles eram escravos. Tinham que construir casas, ajudar a carregar pedra, cortar pedra, né? Fazer tijolos. Quando você lê Êxodo capítulo 1, capítulo 2, depois lê lá Êxodo 1 e 2, você vê a opressão desgraçada que eles ficam. Quando Deus aparece para Moisés, Deus fala assim: eu vi a opressão do meu povo. Todos os dias eram dias de opressão, trabalho, trabalho, trabalho. E aí, quando ele sai do Egito, sai lá de cima da terra de Gósen, vão descendo para a península do Sinai, passam por Mara, depois eles vão até a península do Sinai. Lá na península do Sinai, olha que coisa linda, lá na península do Sinai, Moisés, sobe até o Monte Sinai e Deus dá diversas leis. E todas essas leis, existem 10 que Deus escreve em pedras. E uma dessa lei é o sábado, o descanso. É interessante que essa lei, ela foi feita por causa do homem. Ela não foi feita por causa de Deus. Deus não fez essa lei para ele. Ele fez essa lei para os seus filhos que estavam no Egito sendo escravizados. Qual é essa lei? Eles deveriam trabalhar 6 dias. E ao pôr do sol, do 6º para o 7º dia, eles deveriam fazer uma grande festa. Toda semana. Uma festa para descansar. Não poderiam cozinhar. Não poderiam lavar roupa. Não poderiam construir casa. Não poderiam carregar cimento. Nem existia cimento naquela época. Barro. Não podiam. Era o dia de estar com a família ou com os amigos. O dia de você comer uma comida que era previamente preparada
não é? Como naquele dia nem fogo podia acender, eles deixavam um fogo aceso do dia anterior. Por isso que até hoje, todo judeu no Shabat, eles acendem uma vela, simbolizando esse fogo que vai continuar aceso durante o sábado. Já que eles não podiam acender fogo no sábado, o fogo já estava previamente aceso, através daquela vela, a vela do Shabat. Depois ele foi criando tradições bonitas. Então, amado, o sábado foi feito para ser uma bênção, é a bênção do sábado. O dia do descanso, o dia que eles não iam trabalhar. E só podiam caminhar o caminho de um sábado, mais ou menos 1.230 metros. Que não era dia de se esforçar, de caminhar, de fazer ginástica, nada disso, ou de trabalhar. Era dia de descansar, o corpo precisa de descanso também. É muito legal o sábado ter essa característica de abençoar a pessoa. Eles eram escravos, trabalhavam de sábado a sábado, domingo a domingo, segunda a segunda. Deus proíbe eles até trabalharem de sábado a sábado, buscando recursos próprios. Até isso era proibido. Porque o ser humano não pode apenas trabalhar. Não, vou trabalhar para ganhar muito dinheiro. E trabalha. Está errado. Era no sábado que tinha as principais celebrações da sinagoga. Era no sábado que tinha várias ofertas específicas que os sacerdotes davam ao Senhor. Então, sábado era dia de culto, de adoração, de celebração. Era um dia de descanso, de alegria. Era um dia tão sagrado, profeticamente, que apontava para Jesus. Hebreus diz que Jesus é o nosso sábado. Aquele que tem Jesus entrou no sábado, entrou no descanso que é o Senhor. Então, sábado era uma bênção. Sábado era bênção. Mas olha a segunda parte da minha palavra. Sábado passou a ser uma opressão. Então, o primeiro ponto é a bênção do sábado. O segundo ponto é a opressão do sábado. E aí, olha o versículo 2. Aconteceu que num sábado, como hoje, Jesus passava pelas searas e seus discípulos colhiam. Só Lucas vai usar essa palavra. Parece uma vez, em todo o Novo Testamento, significa arrancar. Arrancar. Não é? Espigas. Debulhando-as com as mãos. No original grego, aparece também só uma vez. Esse arrancar, que é colhiam, Lucas usa uma vez e aparece na realidade 3 vezes no Novo Testamento. Agora essa palavra arrancar, sim, aparece só uma vez, só Lucas fala. Significa esfregar. A maioria dos biblistas entende que essa palavra esfregar significa debulhar. E pela lei dos fariseus, debulhar espigas era pecado. No sábado, né? E alguns dos fariseus lhe disseram, os fariseus estavam lá. É interessante que na Galiléia existiam poucos fariseus, pouquíssimos, né? Então acredito que esses eram fariseus que vieram da Judéia e acompanhavam Jesus, para ver se Jesus quebrava alguma lei, né? Então, alguns dos fariseus lhe disseram, por que vocês fazem o que não é lícito no sábado? Então, querido, olha que coisa. Eu já disse isso e volto a dizer. O sábado, que era um dia maravilhoso, se transformou num dia de suspeitas. Um dia de medo. Um dia de sofrimento.
O sábado, que deveria ser um dia tão alegre, se transformou num dia muito opressor. Algumas pessoas ficavam contando para passar logo o sábado, para não pecar. Não é? Será se matar uma pulga é pecado? Para alguns fariseus era. Não pode acender isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Qualquer situação, eles estão fazendo o que não é lícito no sábado. Nós já sabemos, irmãos e irmãs, que a fome deve ser combatida, inclusive no sábado. Os discípulos estavam com fome, era sábado. Eles pegam, arrancam, como Lucas usa essa palavra, arrancar as espigas, esfregam com as mãos, debulhando e vão comendo. Simples assim. Só que tem que o que os fariseus fizeram? Ao lado da Bíblia, eles construíram um livro onde todas as leis eram dissecadas e aumentadas. Então, muitas das vezes, coisas absurdas não podia fazer num sábado. O fariseu estava ali olhando. Então, muitas pessoas torciam para acabar logo o sábado. Porque o sábado passou a ser um dia de opressão, um dia ruim, um dia de suspeitas, de medo, de sofrimento espiritual. Os discípulos estão com fome, pegam ali as espigas, debulham, vão comer. Olha, não é lícito fazer isso ao sábado. Então, aquilo que era uma bênção se transformou numa opressão ou numa maldição. Isso é obra do diabo, querido. E a gente não pode deixar que isso aconteça com a gente. A lei de Deus, ela nos liberta. Assistir o culto é uma bênção. Tomar a Eucaristia é uma bênção. Entregar o meu dízimo na igreja é uma bênção. Ofertar na casa do Senhor é uma bênção. E a igreja amanhã, domingo de manhã, 8 horas da manhã, eu chego lá 8 horas. Culto é a escola dominical às 9. Depois a escola dominical, depois o culto. Voltar à noite é uma bênção. Ler a palavra de Deus é uma bênção. Eu não posso deixar que isso se transforme numa opressão. Porque o Senhor Jesus veio libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. É uma bênção de Deus, mas é uma bênção de Deus. Então o sábado era uma bênção. Era uma lei, lógico que era uma lei. Uma lei do Sinai. A menção do sábado lá na criação do mundo. Não é? Mas ela passa a ser uma lei por causa da necessidade do povo que vivia como escravo. Ó, quando Deus faz o concerto com Noé, Deus não fala sobre sábado. Não fala sobre sábado com Abraão, com Isaac, com Jacó, com ninguém. Só quando o povo sai lá no Sinai. Então é uma lei. É uma lei? É uma lei. Mas é uma lei de bênção. Não para oprimir, não para causar medo. Amado, as leis de Deus são libertas. É interessante Moisés falando lá em Deuteronômio, né? Qual povo tem uma lei tão justa, tão perfeita como o nosso povo? Olha o Salmo 119, fala da beleza, da riqueza, da bênção que é a lei de Deus. Mas ela se transformou em opressão. Os fariseus estavam ali querendo prejudicar Jesus, acusar Jesus, porque era sábado. Então o sábado aqui, o argumento não é, poxa, seria tão bom que seus discípulos descansassem. Não, o argumento é, isso não é lícito. Tá vendo? Ou seja, a bênção do sábado se transforma numa maldição.
Então, o primeiro ponto, amado, é a bênção do sábado. Segundo ponto é a opressão do sábado. E o terceiro ponto é o Senhor do sábado. O Senhor Jesus cita o que Davi fez na época do sacerdote Abiatar, filho do sumo sacerdote Abimeleque. Ele cita 1 Samuel, capítulo 21, 1 e 2. Diz assim: Jesus tomou a palavra e disse... Olha bem, ele fala, por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Os fariseus não se dirigem a Jesus, está se dirigindo aos discípulos. Jesus era o responsável pelos discípulos, então Jesus toma a palavra para ele. Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram? O povo judeu é o povo do livro. Essa palavra ler no Novo Testamento aparece 32 vezes no grego e aparece 3 vezes aqui. Jesus está falando na nossa linguagem hoje, né? Vocês não leram 1 Samuel 21, 1 e 2? Vocês não leram? Ué, o povo do livro não leram? Vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e pegando os pães da proposição, que já eram pães tirados da mesa, pães velhos, e comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes, né? O Marcos fala sumo sacerdote, mas o Abiatar na realidade ainda não era sumo sacerdote, ele era filho do sumo sacerdote, ele era só sacerdote, que Lucas usa a palavra direitinho, né? Sacerdote. Ora, o Davi, fugindo do rei Saul, ele está com muita fome. E ele vai até Abiatar sozinho. Seus companheiros estão ali, alguns, mas ele está sozinho ali na frente. E o sacerdote dá para ele os pães que eram retirados da mesa dos pães da propiciação, não é? Os pães da proposição, os pães que estavam naquela mesa da propiciação, também é chamado de pães da propiciação, pães que estão diante do Senhor. No sábado de manhã eles tiravam aquele pão velho e botavam 12 pães novos representando os filhos de Israel. Aqueles pães já tinham saído daquela mesa sagrada. E os sacerdotes comiam daqueles pães. Só os sacerdotes comiam. Mas no momento de fome, e a fome é prioridade, Davi então pode comer daqueles pães. Ora, se o Davi pôde comer os pães que eram proibidos serem comidos, a não ser os sacerdotes, imagine então os discípulos com Jesus no momento de fome, se eles não podiam comer as espigas. É triste isso, porque no sábado as pessoas estavam reunidas em banquetes. Nesse caso aqui, ninguém chamou Jesus para banquete, está sozinho lá no meio das espigas, né? Então ele faz seu próprio banquete. Ora, se Davi, o grande Davi, na época de fome, pôde fazer isso, ou seja, aplicar a lei, usar o espírito da lei, aplicar a lei, e comeu aquele pães que ele não podia comer, quanto mais Jesus, que é o Senhor do sábado. Jesus, ele interpreta e ele faz o que ele quiser no sábado. Ele é mais importante do que o sábado. Por isso que ele diz assim, olha, então Jesus lhes disse, o Filho do Homem, uma referência a Daniel 7, 13 e 14, que é uma palavra profética, escatológica, falando do próprio Jesus, o Messias. Filho do homem aqui é um termo usado para Messias, baseado em Daniel 7, 13 e 14. O Filho do homem é Senhor do sábado. Ou seja, a decisão de Jesus é mais importante do que o sábado. Quem é o Senhor do sábado? É Jesus. Então, sábado não é dia de opressão, de investigação.
é dia de vida. Se está com fome, coma. Mas é um sábado, mas eu sou o Senhor do sábado. Eu interpreto o sábado. Eu determino como deve ser o sábado. Eu sou o Senhor do sábado. O sábado, Jesus chega a dizer em outra palavra, que ele foi feito por causa do homem, não o homem por causa dele. Era um dia de bênção, de alegria, de festa, não um dia de opressão. Quando Jesus veio aqui na terra, ele viveu esse sábado. Quando ele morre, ele é sepultado numa sexta-feira, no sábado ele descansa. E no domingo ele vai ressuscitar. Então a igreja primitiva, já em Atos dos Apóstolos, também em outros livros como Didaquê, vai mostrar que os cristãos começaram a se reunir no sábado para tomar a Eucaristia, para partir o pão. No sábado não, no domingo, desculpa. Quando assim acabava o sábado à noite, tem até um livro muito bom do Rusto Gonzalez, O Domingo, o melhor livro histórico sobre o domingo, é livro histórico, é muito forte, chama-se O Domingo, Rusto Gonzalez, publicado pela Assembleia de Deus, ele é um historiador metodista. Rustos Gonzalez, se escreve Justus Gonzalez. Ele mostra que os cristãos que eram judeus, os judeus messiânicos, quando chegavam no sábado, eles guardavam o sábado, quando chegavam no sábado, ao pôr do sol, já era domingo. Então, à noite, ao pôr do sol, já no domingo, eles partiam o pão e tomavam a Eucaristia. Os gentios, quando foram evangelizados, eles não tinham um dia na semana de descanso. Então, no domingo de manhã, 6 horas da manhã, antes de trabalhar, eles se reuniam e partiam o pão e comiam. Liam a palavra, participavam da Eucaristia todos os domingos, antes de ir para o trabalho, celebrando Jesus na sua ressurreição. O domingo para nós é celebração da ressurreição de Cristo. Por isso, lá em Atos dos Apóstolos, diz que eles partiam o pão no domingo. A princípio, eles partiam o pão de casa em casa, todos os dias que se reuniam, era palavra e santa ceia. Por isso que muitas igrejas até hoje, qualquer culto que eles fazem tem santa ceia, tem Eucaristia, como muitas igrejas anglicanas e como todas as igrejas católicas. A missa é uma Eucaristia. E aí, pelo menos, aí depois nos domingos, eles passaram a fazer aquele grande culto dominical, mais importante culto da semana, para celebrar Jesus ressuscitado. Amado, Jesus é o nosso descanso, é o nosso Shabat. A palavra Shabat significa descanso. Jesus é o nosso descanso físico. Jesus é o nosso descanso físico. Jesus é o nosso descanso psicológico. Quem tem Jesus descansa psicologicamente. Jesus é o nosso descanso espiritual. Jesus é o nosso Shabat. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, a minha vida está tão agitada, está tão difícil, tanto entra e sai, eu não tenho estabilidade em nada, nem na minha saúde, nem na minha vida financeira, nada na minha vida, está uma confusão. Jesus é o Shabat. Ele vai entrar na tua história e te dar paz. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o nosso sábado. Nós entramos em Jesus, descansamos em Jesus, temos cura em Jesus, temos restauração em Jesus. Por isso, se prepare para amanhã estar conosco, ou assistir o culto aqui pelo YouTube. Se prepare para tomar a Santa Ceia, para ir à escola dominical, para assistir o culto da noite. Se prepare. Não um dia opressivo, se eu não for, o pastor vai ver. Nada disso, irmãos. Nada disso. É um dia feliz, é um dia abençoado.
Domingo para a gente é um dia lindo. É um dia que você come teu arroz, feijão e batatinha com muita alegria, com muito culto, com muita cerimônia, com muita festa, depois de ter vindo da casa do Senhor. Domingo é um dia lindo e maravilhoso. Que o Senhor te dê um domingo lindo. E lembra, Jesus é o nosso sábado. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso sábado. Eu tenho alegria, Pai, de estar na Tua presença nesse santo sábado. Senhor, muito obrigado. Abençoe esse encontro, esse retiro de mulheres que teremos hoje com as nossas irmãs, as senhoras, irmãos, irmãs. Abençoa a nossa vida, Pai. Te agradeço porque o Senhor é o nosso sábado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que alegria, meu irmão, minha irmã. Vamos então estar orando pela família, pelos enfermos, orando pela área financeira, sustento, orando pela igreja e orando por esse mundo que sofre. Senhor, coloco minha vida, Marisa, Lídia, seu esposo, o Estevão, sua namorada, nas tuas mãos. Coloco também, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, meus familiares, minha irmã Carmen, César, Rômulo, Rodrigo, Roberta, o Luiz, a Madalena, os filhos do Rodrigo, a filha, o filho da Roberta, os filhos do Rômulo. Coloco diante de Ti também, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus maravilhoso. Coloco diante de Ti, ó Deus, Pai, a família do meu irmão e da minha irmã. Deus, eu coloco diante de Ti os enfermos. O diácono Livingston, que estava internado por causa, Deus, de uma pneumonia viral. Coloco diante de Ti nossa irmã Ana Maria Matos. Seja curada, tenha a sua direção. Coloco diante de Ti, ó Deus, o Adnan, Ana Célia, Marta, esposa do bispo, Penha Gobi, todos os enfermos, Pai. São muitos enfermos. Coloco o nosso irmão José, Levi, todos nas Tuas mãos. Pai amado, coloco diante de Ti, Deus, nossa igreja, o culto que teremos hoje às 19 horas, lá na congregação de Bom Jardim. Coloco, Deus, diante do Senhor, Pai. Pai amado, a nossa igreja amanhã, escola dominical, o culto com Santa Ceia, na 23ª semana do tempo comum, culto da noite. Pai, colocamos diante de Ti, ó Deus, toda a igreja no mundo inteiro, para que possa pregar Jesus, que é o nosso Shabat. Coloco diante de Ti, ó Deus, Pai, esse mundo que sofre, essas queimadas que estão no Brasil inteiro, em São Paulo, na Serra de Nova Friburgo para Sumidouro, na Serra de Nova Friburgo para Teresópolis. Tantas e tantas queimadas no norte do Brasil. Senhor amado, que consigamos, ó Pai, enquanto brasileiros, parar com essas queimadas. Ajuda-nos, ó Deus, a ter mais consciência ambiental, mais cuidado, mais precaução com o meio ambiente. Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoe nossos governantes, abençoe nossa vida e nos dê um Shabat abençoado. Abençoe o encontro
com as mulheres esse retiro, ali 8 horas da manhã, que já começou. Abençoa tudo o que vai acontecer ali. Nós oramos, ó Pai, a oração o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Um beijo. Deus te abençoe. Shabbat Shalom. Sem opressão. Shabbat Shalom de bênção na tua vida. Deus abençoe hoje o povo judeu, o povo de Israel, Jerusalém e as nações. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Com Jesus é só vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O meu Pai é maior do que tudo, por isso tudo posso naquele que me fortalece. Olha, Jesus está levantando tua mão, te dando força agora, te dando cura e bênção. Em nome de Jesus. Paz, queridos.